Bom dia, meus irmãos. Estamos aqui para mais uma lição da Escola Dominical e hoje vamos falar sobre a lição 4, que o título é A Crise de Pertencimento na Pós-Modernidade. Esse pertencimento que nós estamos falando aqui é a Igreja de Jesus, né? A Igreja Evangélica, crise de pertencimento, né, que o cristianismo vem sofrendo na pós-modernidade. O nosso versículo tema dessa lição está em Romanos 12:2, e eu já vou fazer igual da outra vez, vou dar 3 versículos para que vocês deixem separadinho aí na Bíblia para me acompanhar durante a lição. Então o primeiro texto será Romanos 12:2. Ao longo da lição nós vamos ler 1 João 5:19 e 2 João 1:4, ok? Então vamos ler aqui o texto de Romanos 12:2, que diz assim: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Texto esse muito conhecido, né, de todos nós que frequentamos alguma igreja. Enfim, esse texto nós já comentamos muitas vezes, fizemos até, junto com a mocidade, um congresso, né, dos inconformados. Então a gente conhece bem esse texto, né? E esse texto vem falar da transformação da nossa mente, né? Enquanto cristãos, depois que nós somos salvos, nós temos uma mente transformada e não devemos nos conformar com este século. Nas 3 primeiras lições dessa revista, nós aprendemos sobre a importância da igreja, né? A importância de fazer parte, né, de uma igreja, a igreja física, não somente a igreja espiritual, de atuar como membro da igreja, que essa atuação numa igreja, ela é bíblica e ela é necessária para a saúde espiritual do crente, e isso coopera para a edificação de todos, né? Nós estivemos conversando na outra lição sobre essa edificação e sobre o serviço necessário para a formação do nosso caráter. Então, fazer parte de uma igreja, nós já vimos como é importante, né? A gente não pode seguir esses desigrejados que existem por aí. Mas a gente vem falar hoje sobre o que levou, né, a essa crise, porque nós estamos passando, sim, por um momento de crise, onde as pessoas não têm mais vontade de frequentar uma igreja, né? E que crise é essa? O que levou a isso? Essa lição fala da pós-modernidade. O que tem a ver a pós-modernidade com você pertencer a uma igreja, né? Apesar dessas compreensões, né, que a igreja é importante, a igreja vem sofrendo intensos questionamentos por muitos, né? A lição coloca assim: consideram que a participação em uma igreja não é importante e preferem seguir com suas vidas, às vezes até tentando cultivar práticas de espiritualidade cristã, mas sem nenhum vínculo. Nós já vimos que isso não é possível, né? Não é possível você se dizer um cristão, mas não fazer o que Cristo nos mandou, né? Nós precisamos congregar, nós precisamos estar em comunhão com os nossos irmãos, nós precisamos ter um caráter formado a partir desse relacionamento horizontal, né? Isso é necessário até mesmo para a gente cumprir o amor, o mandamento de amar as pessoas. Nós precisamos conviver, nos relacionar com a igreja, tanto com os problemas que esse relacionamento pode trazer, quanto a parte boa que é essa comunhão, o amor que existe numa comunidade cristã. Acontece que essa tendência faz parte de um fenômeno mais amplo, essa tendência das pessoas não fazerem parte, né? Não quererem mais fazer parte de uma igreja física. Há uma crise das instituições na sociedade em seus mais variados formatos. O momento que nós estamos vivendo de pós-modernidade, né, essa crise a gente pode observar na família, na religião, partidos políticos, governos, autoridades civis, democracias, repúblicas, ou seja, uma grande divisão. Nós estamos num momento de divisão não só da igreja. A crise, ela é política, somos todos divididos, né? Fazemos parte agora de uma crise política enorme, onde qualquer coisa que você fale, você é parte ou de um lado ou de outro, né? Então nós vivemos uma crise política muito grande, uma divisão na sociedade, não só na política, né? Uma crise da família, onde tudo é colocado agora em questionamento,
né? A família agora, você defender a família agora é brega, não é mais moderno. Então essa época de pós-modernidade nos trouxe grandes interrogações, grandes questionamentos e uma crise nos mais variados setores, né, da sociedade. As expressões institucionais que compõem a sociedade e que foram moldadas e consolidadas durante séculos, oferecendo senso de pertencimento, identidade e localização individual, hoje são questionadas e consideradas inválidas. Nós já tivemos outra oportunidade de fazer uma palestra sobre ideologia de gênero, né, que vem também querendo acabar com a família, enganando tantas pessoas com um falso discurso de igualdade. E nós vamos falar sobre isso durante a lição, né? A importância da gente ser bem atento, enquanto cristãos, para não nos deixarmos levar por essas palestras que tem por aí, prometendo igualdade, prometendo inclusão, quando na verdade é um grande disfarce para acabar com as instituições, né, da sociedade. E uma delas é a família, né? A ideologia de gênero, ela vem para acabar com a família, mas isso é um outro assunto de uma outra palestra, né? Então, pensando em religião, durante muito tempo a Europa era identificada com o cristianismo. Hoje, o continente, celeiro das primeiras denominações protestantes, sofre com o secularismo, muitas pessoas que se dizem agnósticos, ateus. Em uma pesquisa realizada em vários países pela Missão Europeia, apenas 29% dos entrevistados disseram que se importam com o cristianismo. Então, como explicar esse desvínculo, né? Como explicar esse desamor por essas instituições, pela instituição igreja? Né? Como que isso foi acontecendo? Como estamos vendo que é uma crise em diversos setores, mas principalmente na igreja, que nós vamos falar nessa lição, por que isso começou a acontecer. Para isso, vamos falar primeiro o que é pós-modernidade, né? Falar um pouquinho o que a lição traz para nós. A pós-modernidade é uma linha de pensamento que questiona as noções clássicas de verdade, razão, identidade e objetividade. A ideia de progresso ou emancipação universal, os sistemas únicos, as grandes narrativas ou os fundamentos definitivos de explicação. Ou seja, então numa pós-modernidade tudo é relativo. Ele começa a questionar essas coisas que existem, que já são dogmas, que são doutrinas, as coisas que estão pré-estabelecidas. A pós-modernidade veio para questionar, né? Então não existe mais verdade absoluta. Então nós, como cristãos, nos sentimos ameaçados por essa era pós-moderna, né? Essa era de pós-modernidade, exatamente por isso. Porque o cristianismo se baseia na verdade que é Jesus Cristo, né? Nós temos a Bíblia, que é a palavra de Deus, e onde nós recebemos as nossas doutrinas, onde ensinamos, né, modo de se viver. E isso tudo é colocado em questionamento e tudo isso vira relativo na pós-modernidade. Então a igreja passa por essa crise também pelo momento que nós estamos vivendo, né? Essa crise de não querer pertencer a um corpo de Cristo, não querer pertencer a uma igreja local, né? Então esse relativismo pós-moderno questiona o conceito de que ideias e normas possam ser absolutas. Então as nossas doutrinas, os dogmas, são sistematicamente atacados, né, pelas pessoas que vivem na nossa época, né, de pós-modernidade. No pluralismo há a contemplação e glorificação da diversidade e um apelo inerente à inclusão. É daí que eu falei no início para a gente ter cuidado com esse engano, né? Porque muitos contextos, né, desse pluralismo e dessa era pós-modernidade vem trazendo conceitos inerentes à inclusão. Vem com um discurso de igualdade a todos, de inclusão das pessoas, né, que são minoria, das pessoas que são rejeitadas, mas esse discurso a gente tem que tomar cuidado porque ele pode ser falso. Nós no cristianismo aprendemos o amor, e o amor é a supremacia que nós temos que entender, né, que nós devemos sim amar a todos, mas a questão de você não andar, não conviver com o pecado, não te torna uma pessoa que está excluindo pessoas. E é esse discurso que eles vêm também relativizar e vêm criticar numa igreja local. A revista começa a falar de pós-modernidade e cristianismo, né? A pós-modernidade parece sugerir um indivíduo absolutamente autônomo,
privado, confinado em um mundo próprio, ou seja, ele pode ser o que ele quiser. Não é esse discurso que a gente vê atualmente? Você pode ser o que você quiser, não importa as pessoas, não importa a sociedade, basta que você esteja feliz. Então, eles começam a desconstruir o que o cristianismo traz do que é a verdade, do que é o caminho que você tem que seguir, do que é uma vida, um modo de vida cristão correto. Não existe certo e errado para a pós-modernidade, tudo é relativo. Então, esse discurso de igualdade que eles trazem é um engano, porque na verdade é muito mais um estilo autônomo e privado. Eles falam muito mais de individualizado, uma vez que você pode ser o que você quiser e o que importa é você mesmo. Então esse discurso de igualdade cai por terra, quando você percebe que na verdade é um discurso egoísta, onde as pessoas pensam em si mesmas, podem ser o que quiser e basta que elas estejam felizes. Temos que tomar cuidado com essa pós-modernidade influenciando o cristianismo. Para o pós-modernismo, então, não há verdades absolutas, tampouco instituições que as representam, como uma igreja. Desta forma, a igreja é apenas uma instituição como outra qualquer que existe na sociedade, e é assim que muitos estão considerando a igreja hoje. Na verdade, o cristianismo sempre enfrentou batalhas na sua existência, mas sempre venceu, e nós vamos vencer mais essa. Então, essa crise de pertencer a uma igreja, Denise dos Santos Rodrigues, ela explica o fenômeno na sua tese. Ela coloca assim: nas sociedades pós-tradicionais, isso está na revista, tá bom? Está ocorrendo um movimento de desencaixe de laços religiosos que resulta num processo de desfiliação religiosa, enfraquecendo as religiões tradicionais. Há, portanto, toda uma dificuldade de estabelecer vínculos, o que parece ser uma característica da sociedade contemporânea, fluida, globalizada, racionalizada e extremamente individualizada, ou mais precisamente privatizada. Porém, o problema para os entrevistados não estava na adoração a um Deus, dos entrevistados que essa estudante colocou as pessoas para responder algumas perguntas, e entre os entrevistados o problema não estava em Deus propriamente dito. Não é porque elas não queriam mais adorar a Deus, elas não queriam pertencer a um grupo por conta do comportamento das pessoas dentro das instituições religiosas. Então a gente entra num outro problema que leva a essa crise também de pertencimento a uma igreja. Embora não seja correto responsabilizar pessoas por nossas decisões, é impossível não nos lembrarmos da exortação de apóstolo Paulo, João também, quando declarou que por causa do mau testemunho de muitos que dizem pertencer ao povo de Deus, o nome do Senhor era blasfemado entre os gentios. Há muitos que deixam as congregações cristãs em face daquilo que viram sendo praticado dentro das comunidades, ou do que ouviram nas pregações e estudos doutrinários. Vamos ver então o texto de 2 João, que eu coloquei para vocês. Primeiro, 1 João 5,19, que diz assim: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Esse versículo eu separei para a gente falar sobre a questão do engano. Não vos enganeis. Essas coisas que estão acontecendo aí no mundo e que muitas pessoas ficam tendo vãs brigas em redes sociais, defendendo político A, político B. Não se enganem, o mundo jaz no maligno e a gente tem que batalhar contra as coisas que realmente merecem a nossa atenção. Temos que lutar para sermos cristãos que defendem as boas obras e a doutrina que nós aprendemos numa igreja. Pertencemos ao cristianismo e precisamos desenvolver em nossa vida um caráter cristão. E aí nós estamos falando agora sobre as pessoas que deixam de seguir a Deus por conta de falsos profetas. E daí a gente vai para o texto de 2 João 1,4, que diz assim: fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai.
E agora, Senhora, peço-te, não como se escrevesse mandamento novo, senão o que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este mandamento, como ouvistes desde o princípio, é que andeis nesse amor. Portanto, meus amados, a gente chega naquela questão que nós estávamos conversando, que devemos sim ter um caráter cristão, devemos sim andar na verdade, né? Seguindo a doutrina que nos foi ensinada. Não há uma forma melhor do que moldar esse caráter cristão, moldar uma vida cristã, do que pertencendo a uma igreja evangélica. Porém, não devemos deixar que pessoas critiquem a igreja e critiquem o pertencimento a uma igreja por conta de problemas que acontecem dentro dela, que nós temos que fugir deles, né? E também não devemos aceitar que somos pessoas segregadoras, quando na verdade o cristianismo nos ensina a amar. Porém, esse versículo ele fala que nós temos que continuar andando nesse amor, né? Porque muitos enganadores, estou agora no versículo 7, porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne, assim é o enganador e o anticristo. Acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. E o que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas. Então, nós temos que amar sim a todos, mas nós não temos que dar boas-vindas para as pessoas que vêm estar com a gente, trazendo coisas contrárias à vontade de Deus. Nós não temos que fazer parte da comunhão com essas pessoas. Não existe comunhão entre o bem e o mal, né? Então nós podemos sim viver em amor, praticar o amor, mas não dar ibope a essas pessoas que conheceram a verdade, mas não estão mais praticando, não estão andando em amor. Então é isso que a lição vem nos trazer nessa manhã. Espero que você seja abençoada nesse dia. Dê uma lida na lição, porque tem muitos pontos interessantes ainda para a gente discutir e que a gente consiga viver em amor, mas não estar enganado por esse mundo, pelos falsos profetas e por pessoas que conheceram e preferiram se desviar, né, do Evangelho e se desviar deste amor. Nós tenhamos o nosso foco em Cristo Jesus e continuemos a defender o pertencimento a uma igreja de Cristo. Amém?